Os biomas costeiros são encontrados ao longo do litoral do Brasil e seus ambientes mais representativos são os mangues e as restingas. Apesar de serem muito diferentes, ambos são influenciados pela salinidade do mar. Os manguezais vão do Amapá a Santa Catarina, ocorrendo em alguns locais onde a água do mar inunda periodicamente o leito dos rios, formando um ambiente salobro. O solo dos mangues é lodoso, com alto teor de sal, grande quantidade de matéria orgânica e pouco oxigenado. Olhando para a vegetação, dá para notar adaptações especiais nas raízes e caules, para ajudar na fixação e respiração, e nas folhas, para eliminar o excesso de sal. Eu vi caranguejos escavando suas tocas, ajudando a oxigenar o solo. Vi também muitos peixes e camarões usando o mangue para desovar e muitas aves querendo comê-los. As restingas vão do Pará ao Rio Grande do Sul. São regiões de transição entre a Mata Atlântica ou Amazônica e suas respectivas praias. O solo é arenoso, retendo pouca água, pobre em nutrientes e com alta concentração de sal, que vai diminuindo em direção à mata. Aqui as plantas possuem raízes extensas e superficiais que as fixam no solo e aumentam a área de absorção de água. Os animais daqui, devido à variação entre mata, restinga e praia, alojam-se no ambiente em que melhor sobrevivem. A caatinga ocupa quase todo o Nordeste brasileiro e o Nordeste de Minas Gerais. O clima é semiárido, com chuvas irregularmente distribuídas e temperatura média de 27 graus. A umidade relativa do ar é baixa e o solo, em geral, é bastante pedregoso e pouco profundo, retendo pouca água. Em certos trechos, nem existe cobertura vegetal contínua e a rocha fica visível. Dá para ver que a vegetação da caatinga está bem adaptada a esse conjunto de fatores. Aqui em Acari, no Rio Grande do Norte, eu vi plantas com caules, raízes e outras estruturas subterrâneas que armazenam água e nutrientes. Existem vegetais que não têm folhas, como o mandacaru e o xique-xique, e outros que as perdem durante a seca. Os animais desenvolvem estratégias para viverem nesse ambiente, como os insetos e os anfíbios, que diminuem as atividades nas horas mais quentes, ou como o mocó, que se esconde em buracos no solo ou sob lajes de pedra durante o dia. Ocupando cerca de 42% do território brasileiro, a floresta amazônica estava originalmente distribuída nos estados do Amazonas, Pará, Acre, parte do Amapá, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e estendendo-se pela Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. A Amazônia brasileira está em uma região de clima tropical, com temperatura média de 26 graus e com período menos chuvoso, que vai de julho a setembro, e outro mais chuvoso, de dezembro a abril. O povo daqui de Barcelos, na Amazônia, diz que a floresta pode ser dividida em 3 tipos, de acordo com o relevo e a quantidade de água. Tem a mata de igapó, que é quase sempre alagada, com plantas mais selecionadas para esse ambiente. A mata de várzea, que com terrenos baixos, sujeitos a inundações, tem o solo enriquecido devido à deposição de sedimentos. E tem a mata de terra firme, que nunca é inundada e é adaptada à pobreza de nutrientes do solo. É a que ocupa a maior região da floresta e possui as árvores mais altas. A floresta amazônica é bem parecida com a Mata Atlântica e também pode ser dividida em estratos. E como lá, aqui também existem animais que dificilmente descem ao solo, pois encontram em seu estrato tudo o que necessitam para viver. A Amazônia possui ainda uma fauna aquática muito diversificada, com peixes, répteis e grandes mamíferos aquáticos, como o peixe-boi e o boto.
Pantanal situa-se no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estendendo-se por países vizinhos como a Bolívia e o Paraguai. Possui clima com estações de chuva e seca bem demarcadas. Nos meses de outubro a março, o rio Paraguai e seus afluentes transbordam, deixando o Pantanal alagado e fertilizando a terra pela deposição de argila, silt e detritos orgânicos. As águas baixam a partir de abril e o solo torna-se seco novamente. A flora e a fauna do Pantanal são influenciadas pelo Cerrado, pela Amazônia e pelos campos sulinos. A vegetação é influenciada pelo tipo de solo, pelo relevo e pelas inundações. Desta forma, misturam-se plantas de cerrado e floresta amazônica, com plantas de regiões alagadas e outras de regiões muito secas. Assim, não deve ser considerado um pântano, como pode ser observado em Cáceres, no Mato Grosso, e em Miranda, no Mato Grosso do Sul. A abundância de vegetais terrestres, aquáticos e de peixes atraem animais de regiões que o cercam. Formando uma complexa teia alimentar. Acho que essa minha viagem deu uma noção para vocês das interações necessárias para compor esse tipo de organização de vida, que é o bioma. Você se lembra? Mutação e adaptação, crescimento e reprodução, interações dos seres vivos entre si e com o ambiente. Mas a ação humana tem modificado esses biomas. Infelizmente, muitas dessas modificações têm sido feitas de maneira que causam degradação. Mas nem tudo está perdido. Existem ações como a criação de legislação de proteção ambiental, formação de unidades de conservação, reflorestamento, agricultura orgânica, dentre outros, que contribuem para a conservação destes biomas. E o que eu posso começar a fazer? Você pode começar conhecendo mais os biomas por meio de leituras e atividades práticas, conhecendo sua região e conversando com os moradores mais antigos, visitando unidades de conservação, cobrando políticas de proteção ambiental, consumindo menos água e energia. Enfim, todas as atitudes que direta ou indiretamente ajudem na proteção dos biomas.